Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, é alegria encontrar com vocês. No nosso último encontro, aconteceu um problema e a minha luz caiu. Aconteceu uma tempestade aqui na minha cidade. Como a professora Semiramis me fez o convite, eu tenho muito apreço a ela e muito apreço à história antiga e muito apreço à tragédia, nós achamos melhor gravar essa aula e deixar essa aula para vocês. Então ela vai ser o mesmo conteúdo, só que vai ser em outro formato. Vai ser em 3 partes de 10 minutos, para que vocês possam assistir uma parte, assistir a outra, ou rever a terceira depois, como vocês quiserem. Então, como eu tinha começado aquele dia, o eu sempre quando falo sobre antiguidade clássica, sempre quando eu falo sobre passado, tempo, tragédia e presença grega em nossa sociedade, eu gosto de começar com uma imagem. A imagem que eu gosto muito é essa imagem da construção do Palácio da Justiça em St. Louis, no Missouri. O que está acontecendo aqui? Esses operários da década de 30 estão carregando, instalando uma coluna grega no meio da cidade. E a gente vê que é uma coluna pesada, mas a gente vê também que é um tipo de linguagem diferente da nossa linguagem. Obviamente que há toda uma representação de passado, há todo um cultivo eurocêntrico de formas, sim, mas também a gente vê uma busca por uma presença, uma busca por tentar instaurar uma linguagem no meio de uma outra temporalidade. E sempre que nós falamos sobre tragédia, nós trazemos um pouco desse passado. Quando falamos sobre tragédia grega, recorremos também à instauração, à inauguração de um tipo de linguagem que se instaura em nosso presente e nos coloca bastante indagações. Então, tragédia grega, dinâmicas religiosas e palco político. Durante a apresentação, eu vou sempre trazer algumas imagens do passado, principalmente imagens do século XIX, sobre o mundo antigo. E aqui uma imagem de um autor, se eu não me engano, escocês, interpretando Édipo, o Édipo grego quando se cega. Então a nossa fala de hoje é sobre a tragédia grega, que é instaurada em dinâmicas religiosas, conversando com um palco político. A minha fala é baseada em algumas perguntas. Primeiro, uma pergunta geral: o que é uma tragédia grega? Porque, dentre tantas manifestações textuais da antiguidade, ela é a mais revestida de universalidade. Claro, universalidade é um conceito discutível em relação ao Ocidente, Oriente, mas porque atualmente há vários discursos modernos que se apropriam da tragédia grega para trazer à tona as suas reivindicações, ou seja, pode ter uma tragédia grega pós-colonial, pode ter uma tragédia grega europeia, pode ter uma tragédia grega sul-americana. Por quê? Porque a tragédia grega ela consegue dizer dos mais emulados discursos políticos, porque ela consegue comunicar conflitos políticos discordantes. O que significava uma tragédia para os gregos e o que pode significar para nós? Uma pergunta desdobrando na outra. Por que o texto trágico permite as mais variadas e até contraditórias apropriações políticas? Eu sempre conto essa história sobre quando eu estava navegando na internet e me deparei com um grupo antifeminista francês chamado As Antígonas. E na minha cabeça aquilo era contraditório, porque um grupo antifeminista chamado As Antígonas, que é uma das figuras tomada por um discurso feminista como uma das primeiras feministas da história, pensei, como assim? E daí o grupo
trazia em si a ideia de que Antígona defendia os valores familiares, que ela defendia o irmão, e aquilo que ela defendia o que era certo para a família. E aquilo mostra como um mito pode ser apropriado de formas diferentes em diferentes contextos políticos. Então, o texto trágico grego, o mito grego, comporta esses discursos diferentes. Introdução a alguns conceitos em torno da tragédia grega. As tragédias eram encenadas em um contexto institucional, ou seja, as pessoas não podiam, como hoje, acordar e falar: eu vou no teatro. Não. O teatro acontecia no calendário festivo da cidade e acontecia as festas em um momento específico. Geralmente são 3 momentos: as Leneias, que aconteciam no final de janeiro, as grandes dionisíacas, que ocorriam no final de março, e as dionisíacas rurais, que aconteciam em dezembro durante toda a Ática. Esta festa, em homenagem a um deus, que era o deus Dionísio, que é o deus do sair de si. Isso é uma longa conversa que pode ser feito em outra fala, o que simbolizava, o que era Dionísio para os gregos. Esse deus que saía de si, que trazia um borrar de fronteiras, era o deus do teatro. E o que esse deus fazia? Isso, como disse, é um longo debate, mas vamos lá. Dentro do teatro grego era dedicado um altar a Dionísio. E nesse altar ficava na frente da orquestra. E também havia um trono de madeira, um trono esculpido em pedra, dedicado ao sacerdote de Dionísio. O que vocês têm que ter em mente aqui é o seguinte: o teatro não acontece em qualquer momento, ele acontece em um momento específico. Ele não é simplesmente interpretação, ele é um ritual, ele é sagrado, ele pertence a uma festa. E essa festa é uma festa cívica, mas ela é, antes de tudo, religiosa, porque ela faz cortejo a um Deus. O texto trágico marca um grande momento na história do pensamento ocidental, pois ele é demonstração de um distanciamento em relação ao mito. A inspiração para os poetas trágicos era a grande tradição de mitos que contavam história dos deuses e heróis antigos, sendo que a maioria dessas nós encontramos em Homero. Os autores da tragédia, eles não, por mais que eles pudessem ter uma certa originalidade, até a palavra autores aqui é discutível, os tragediógrafos, tanto Ésquilo, Sófocles e Eurípides, eles escreviam a tragédia colocando naquele momento da cidade, as questões da cidade. Então, se ele fosse contar o mito de Édipo, há ali, naquele momento, discussões sobre o que a cidade está passando naquele mito. Ou seja, nós, quando assistimos nós modernamente, quando escutamos a história de Édipo pela primeira vez, ficamos chocados. Quer dizer que ele se casou com a mãe e matou o pai. Para os gregos antigos, isso já era senso comum, já havia um domínio do que se tratava a história, mas eles queriam saber como que essa história seria transposta, como que essa história seria recontada, como que essa história seria retransformada. E essa história era retransformada com coisas do momento, e essas coisas do momento que elaboravam e reelaboravam a linguagem. Aqui está como era o teatro. Então aqui a gente tem um mapinha. Vou se concentrar mais aqui no segundo mapa. Nós temos a Esquene, que é onde se passa a tragédia, é onde está o palco. Nós temos o Párodos, os 2 Párodos, que é onde o coro se encontra.
faz o diálogo com quem está na esquene. Na orquestra vai ter a estátua do deus Dionísio, sacerdote de deus Dionísio, e temos o teatro, que é onde está o pessoal assistindo. E nessa arquitetura, nesse esquema do teatro antigo, as coisas vão se colocando. Aqui está o teatro em Epidauros, olha só como ele é fascinante. A polis, então, se congregava para o espetáculo trágico. As tragédias eram apresentadas em 3 dias. Em cada deles eram encenadas 3 tragédias e um drama satírico de um mesmo poeta. O 4º dia era dedicado às comédias. As peças eram escolhidas mediante um concurso dirigido pelo arconte epônimo, responsável também por escolher os autores e recrutar os membros coreutos dos 3 coros. Os coros seriam dirigidos e sustentados pelo chefe do coro, o corifeu, que tinha um grande prestígio político e compartilhava da glória do poeta. Vocês têm que entender que a cultura grega é uma cultura de disputa, é uma cultura de ágon, é uma cultura de choques, de contrários. Então, quando havia encenação da tragédia, havia grupos disputando quem venceria, quem seria o vencedor, quem teria a melhor tríade de tragédias. E quem sustentava os atores do coro chamava-se corifeu. E caso vencesse algum poeta, ele ganhava um pouco do brilho, ganhava um pouco da fama da tragédia. Então era como havia um clima religioso, um clima de competição, um clima de elogio, um clima de saudação a Deus, era uma espécie de ser lembrado. Então, dizer, na Dionisíaca passada ganhou a tragédia, vamos lá, Asclépio, mas o corifeu era Aqueleus, e Aqueleus foi muito importante. Daí outra pessoa diz, não, eu me lembro que aquela outra versão, aquela outro tempo ganhou outro, ganhou Menelaus, que era muito melhor que Aquileus, e assim o nome do chefe do coro se embaralhava o nome do poeta e ele ficava famoso na cidade. Isso aqui é muito importante. Já acabando a primeira parte do nosso enredo aqui. Os temas e os heróis míticos não eram simplesmente reproduzidos pelos poetas. Ou seja, os poetas não estão apenas encenando o que acontecia nas épicas, mas eles estão reelaborando e reproblematizando. Por isso, às vezes, nós temos 3 temas trágicos, 3 mitos, encenados, cada um de forma diferente pelos 3 poetas, e alguns até se perderam. Não são só os temas e as histórias míticas, mas também a própria forma da linguagem mítica era utilizada na reelaboração do mito para a polis. A tragédia representava as histórias do passado heróico homérico, para a polis do presente, o modo pelo qual a linguagem épica constantemente informa a linguagem trágica integral para o processo de reescrita, ou seja, a escrita épica era retransformada pela escrita política da polis. A polis retransformava aquele mito com os dramas políticos, com as inquietudes políticas do tempo. E, como a linguagem muda, a linguagem mítica era revisitada pela linguagem do cidadão do século V grego antes de Cristo. Então esse tema, o tema das tragédias, ia do tema mítico se encontrando com os problemas políticos do presente. Então nesse encontro entre linguagem mítica e problemas políticos da cidade, que era reescrito o texto. E ao ser reescrito o texto,
o mito era reformulado, era recolocado, era refeito a cidade.